Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa EcoarCast. Esse podcast que tem como finalidade trazer os maiores nomes do desenvolvimento humano empresarial. E como não poderia ser diferente, hoje nós trouxemos aqui a presença de um cara que esse cara já nos acompanha há algum tempo, inclusive faz parte também do nosso casting da Ecoar. Eu tenho certeza, Marão, que muita gente, quando a gente anunciar o nome desse nosso convidado, vai se surpreender por saber que ele hoje está também atuando aí no mercado de palestras abertas. E, amigo, tem um ponto aqui interessante, né? Eu estou realizando um sonho. Realizando conhecê-lo pessoalmente, né? Não conhecer pessoalmente apenas, porque a gente já teve essa Opa! oportunidade, mas entrevistar alguém que eu tenho muita admiração e eu sigo o trabalho. Cara, ele é anos. fantástico. Ele é fantástico. A minha tia fez o curso com ele. Olha! Olha, entregou minha idade. Fez o curso Mas com isso ele. quando foi? Foi com 1900? Não, foi recente. A barba branca, né? Foi recente esse negócio, né? E eu acompanhei já a carreira dele há muitos anos. Tá. Né? Então, assim, putz, nunca ia imaginar que um dia eu ia estar a oportunidade de entrevistá-lo frente a frente. Então é fantástico, é fantástico. E hoje, dentro da Ecoar Palestras, um dos temas que assim, as empresas estão procurando muito e que a gente está vendendo bastante ele hoje dentro da Ecoar é como construir uma carreira de protagonismo e resultados em tempos de incertezas globais. E detalhes, dentro da sua própria empresa, né? Dentro da sua própria fazer uma empresa. transição de carreira. Exatamente. Na empresa a gente tem várias oportunidades, né? Então, galera, gostaria que agora que vocês me já ouviram essa voz. Vocês já ouviram a voz, muita gente já deve estar sabendo aí de quem a gente está falando. Quero que vocês aqui nos ajudem a receber, tá? Com uma salva de palmas em casa, que a gente vai receber essa energia aqui. Meu querido amigo, parceiro, Maurício Sampaio. Seja bem-vindo, Mauricião. Opa! É um grande prazer estar aqui com vocês no EcoarCast e também estar junto com vocês nessa parceria do Ecoar. Para mim é um grande prazer na nossa jornada. Tantas histórias. Exato, né? Temos histórias, viu? Temos histórias. A Maurício sempre. Todas, né? Também tô curioso. Opa! Histórias aqui que eu não vou poder falar. Inclusive. Não, vamos deixar isso aí para a conversa da cerveja depois. Agora eu quero saber dele. É que ele não está aqui, o Alexandre não está aqui. Nossa senhora, nossa. Mas, Maurício, que honra, cara, estar aqui contigo aqui. Que honra. Maurício, uma coisa importante é que uma provocação que fica, né? Como é que a gente mede o impacto de um profissional na vida das pessoas? Aí tem aquelas pessoas que transformam vidas de algumas pessoas e tem pessoas que capacitam aqueles que vão transformar. Maurício Sampaio, você é os dois. Eu faço os dois. Né? Você transforma a vida de pessoas e capacita aqueles que vão transformar outras pessoas. Né? Você é pedagogo de formação, Sim. é especialista em carreira por vocação. Sim, por vocação. Né? E fundou o Instituto Maurício Sampaio, que trabalha com carreira. Formou já mais de 4 mil profissionais especialistas em carreira nessa área. Como foi essa construção, Maurício? Então, eu comecei como... Por que eu sou pedagogo, né? Foi por acaso até, né? Minha mãe cismou de ter uma escola. E quando ela começou a escola, eu tinha meus exatos 11, 12 anos de idade. O tempo passou, com mais ou menos uns 15, 16 anos de idade, eu tive o azar de perder um pai e um irmão no mesmo ano. Então ficou eu, meu irmão do meio, eu com 16, meu irmão com 17, e minha mãe com uma escola que não parava de crescer. O que minha mãe fez? Falou, não. Vocês vão trabalhar comigo, não tem como deixar vocês em casa, vocês vão trabalhar comigo. Então, com 16, 17 anos, eu já trabalhava numa escola. Eu lembro que eu trabalhava no almoxarifado. Né? Então, eu distribuía material para os professores todas as sextas-feiras. Então, dentro de uma escola, onde eu vivi até os meus 30 e poucos anos, quase 40 anos de idade, eu passei por tudo dentro de uma escola. Então, eu vivi o ambiente escolar. Mas pulando muito à frente, chegou num ponto que a escola começou a crescer, ela tinha que montar o ensino médio, o antigo colegial. Eu sou da época do colegial. Opa! Aí minha mãe... Acho que todos nós aqui, né? Acho que todos nós aqui. Não querendo abrir muito. Não, colegial eu sou Aí minha mãe chegou para mim, para o meu irmão, e falou, olha, eu não quero lidar com essa molecada, não quero lidar com um jovem, com um adolescente, para mim, paro por aqui. Aí eu falei, não, vamos montar. Na época eu já tinha feito pedagogia, o meu irmão cuidava da parte administrativa financeira, a gente montou o ensino médio e foi super bem o ensino médio. Eu fiquei no ensino médio lá durante 10 anos. Uau. Durante esses 10 anos, como diretor de ensino médio, eu tinha ali 22, 23 anos de idade, eu já era diretor de ensino médio.
Durante esse período, uma das coisas que mais me chamou a atenção de trabalhar ali no dia a dia, no campo de batalha, foi essa questão da escolha profissional. E aquilo começou a me envolver muito, porque eu também tive dificuldade, né? Você vê que coisa, eu tive muita dificuldade, né? Na época de, né, o que eu vou fazer de faculdade, eu fiz educação física, por exemplo, um ano e pouco. Aí eu desisti. Eu achei que educação física era para mim, porque eu gostava de esportes e tudo mais. Então eu falei, pô, eu achei, é aqui, né? Aliás, essa é uma escolha que muitos fazem depois, né? Dá um tiro no pé, porque não é. Exato. Né? Entendi. Foi o que aconteceu comigo. Depois de um ano eu parei e minha mãe falou, não, faz pedagogia, porque eu vou precisar de alguém que assine aqui na escola, essa escola vai ser de vocês, aquele papo acolhedor de mãe. De mãe, né? Opa! Falei, bora lá fazer pedagogia. Geralmente é uma alternativa, né? Que a gente segue também carreiras do pai, da mãe. Isso, né? E eu fui nessa. E nesse caso, um pedagogo empresarial. Isso, eu fui nessa. Eu falei, vamos lá, né? Opa. Um certo receio na pedagogia, claro, imagina, entrou só eu, falei, eu quero ver como é que vai ser. Então eu entrei numa sala de aula onde tinha 70 mulheres, só eu de homem lá. Tá. Né? Imagina, 70 mulheres, Maurício de homem que se olho azul. Ai, meu Deus, que trabalho. Não, isso teve uma vantagem, porque elas faziam o trabalho para mim. Brincadeira. Olha só, formado com facilitações. Né? Teve uns facilitadoras. Mas foi super legal, porque foi um ponto de virada interessante na minha vida, porque ali eu descobri que eu gostava de aprender e gostava de ensinar. Legal. Foi ali, olha que coisa maluca, né? Às vezes realmente a vida vai levando a gente numas curvas, né? Por uns caminhos que a gente não espera. E eu dei continuidade naquilo, inclusive fiz pós-graduação em educação e tudo mais. Mas uma das coisas que no campo de batalha lá na escola me chamava muita atenção era essa questão da escolha profissional. E eu comecei a estudar muito, muito sobre isso. Comecei a ler muito livro, muitos artigos, eu sempre fui fuçento, eu fui fazer cursos nessa área, tal. E eu falei, puxa, eu vou começar a atender os meus alunos nesse sentido. Então o que eu fiz? Eu peguei um escritório, montei um escritório paralelamente à escola, e eu atendia em alguns horários nesse escritório. E eu atendia muito. Eu digo que eu atendia dia e noite, porque eu tinha facilidade de angariar a molecada. Perfeito. Só que eu tinha um problema, eu não sabia cobrar. Não sabia cobrar. Então esse foi um dos foi grandes problemas do... Eu adorava atender, nossa, me realizava, mas dinheiro que é bom não vinha, porque eu não sabia cobrar. Depois de anos eu fui aprender a cobrar. Mas aí o que aconteceu? Começou a vir o irmão desse aluno que estava saindo da faculdade e não sabia o que ia fazer no mercado de trabalho. Aí vinha o pai desse aluno que tinha sido dispensado da empresa e queria um apoio. Aí vinha o outro que queria sair da empresa para montar alguma coisa e eu fui atendendo essa demanda, Então, eu comecei a atender a molecada no processo de escolha profissional e atendi até gente em processo de pós-aposentadoria. Então, eu passei por vários desafios de carreira atendendo, dando mentoria, né, escrevi livros, né, palestras no Brasil inteiro, muitas palestras com a Lê. Né, no começo lá do Olha, a gente viajou bastante dando palestras, fazendo workshops. Então, foi aí que eu me envolvi. E um determinado tempo, eu resolvi sair da escola, né, fazer minha própria transição de carreira, sair da escola e me dedicar inteiramente a isso. Perfeito. E isso fazem já mais de 17 anos que eu fiz essa transição de carreira. Mais de 17 anos que eu estou nesse mercado falando de carreira. Aí em 2011, muitas pessoas vieram me procurar, Maurício, como é que você faz os atendimentos? Como é que você faz isso? Foi quando eu criei o meu instituto para fazer formação de outros profissionais. Então, foi aí, até hoje, eu tenho mais de 4.000 profissionais formados com o meu método. Então, eu atendo, dou palestra, mas eu também formo alguns profissionais. Hoje tenho me dedicado mais à questão das palestras e tal, mas tem lá os cursos, as pessoas me procuram. E é muito legal, né, Maurício, que a gente, assim, né, você sabe que hoje dentro da Ecoar, uma das coisas que a gente procura muito, né, são profissionais que tenham voz ativa, né, para poder a gente colocar eles em contato com as grandes empresas do Brasil. Que tem experiência, expertise. Não só teórico. Exatamente. Né? E é muito engraçado que toda vez que a gente encontra um profissional que está lá no currículo dele, né? Trabalho com gestão de carreira e não sei o quê. Cara, esse cara é formado por você. É impressionante, cara. É verdade, você é um cara extremamente conhecido nesse segmento. Parabéns. É verdade. Muita gente boa você está deixando no mercado aí, cara. É verdade. Você sabe que me chamaram para ser diretor de um instituto há pouco tempo atrás, e eu aceitei ser colaborador, mas não diretor. E quando eu fui numa primeira reunião, nossa, tinham
40 orientadores, Tá. 35 já tinham feito o meu curso. Meu Deus, olha Eu só. tomei um susto. Aí que a gente vê o impacto que a gente está, né? E eu Promove não no sabia, mercado, porque é curso né? online, você não está sabendo o que está fazendo, você não conhece Sim. todos os teus alunos, né? E aí você vê, caramba, Até olha minha quanta tia, gente né? usando. Ah, Imagina tia. a tia Mário, né? Eu fiquei sabendo Adorou um treinamento. Você vê, então é uma coisa que a gente não tem noção do impacto. É o legado, né, Maurício? É o legado que você está deixando aí. Mas Isso é interessante maravilhoso, essa questão cara. de ter, né, a experiência de campo de batalha, acho que isso faz um diferencial tremendo, né? Quais foram os grandes desafios que você encontrou, Maurício? Principalmente na hora que é passar isso para a empresa, levar isso para dentro da empresa, porque a gente vê muito a pessoa individual buscando, Uhum. né? E a gente percebe hoje Opa. que isso é um grande gargalo dentro das empresas, Uhum. né? Essa gestão da carreira, Uhum. essa maturidade da construção profissional. Sim. Né? Qual é o grande problema que você encontra? O problema é cultural, né? Porque a gente teve uma cultura do plano de carreira, né? Onde as Sim. empresas tinham um plano de carreira e isso causava para a empresa um custo muito alto desse plano de carreira, porque ele era homologado e tudo mais, né? Enfim, tinha todo uma... Hoje não, isso mudou muito. Hoje, quando a gente não fala mais de plano de carreira, né? A gente fala de gestão de carreira, a gente fala de protagonismo de carreira, a gente fala de conexão, a gente fala de diálogos de carreira. E significa onde todo mundo tem sua parte. A empresa tem sua parte nessa gestão de carreira e nesse crescer de carreira. O líder tem a sua parte e o liderado a parte dele. Então, a empresa, o que ela tem que proporcionar hoje? Ela tem que proporcionar uma cultura e um apoio a esse desenvolvimento dessa carreira. Os liderados, né? Vamos imaginar um triângulo, na outra ponta aqui do vértice, os líderes, né? Incentivando e guiando para que esses liderados tenham autonomia e sejam protagonistas da própria carreira. Então, aí a gente tem um triângulo fechando essa questão de carreira. Perfeito. Né? Então, quando a gente olhava para a carreira só pelo prisma de plano de carreira, isso, além de ser muito pouco, era custoso para a empresa. Hoje, como isso foi sumindo, a questão carreira foi sumindo também das empresas. E até agora, né, o que muitas empresas fazem, não, quem quiser que cuide da sua carreira. Ou, mas ao contrário, não, eu vou dar um monte de coisa para a pessoa, também não é legal. Eu vou dar MBA, vou dar isso, também não segura. Acho que isso que retém. Acha que isso retém, e não retém. O que retém custa barato. Que às vezes você sentar 10 minutos com um garoto de uma geração Z e perguntar onde uma empresa faz parte na sua vida, no seu projeto de vida. Uau, Eu lembro direitinho, quando eu fui contratar uma diretora lá na escola, muitos anos atrás, e ela veio com um calhamaço, assim, um currículo, um calhamaço, assim. Aí ela botou, eu virei de cabeça para baixo o currículo, ela ficou me olhando, ela deve ter falado assim, esse cara Tive todo esse trabalho, né? Aí eu fiz essa pergunta para ela, eu falei, Suzana, lembro o nome dela, Suzana. Eu falei, Suzana, me fala uma coisa, antes de olhar o teu currículo, estou vendo que é extenso. Aonde a minha empresa se encontra no seu projeto de vida? Cara, isso é forte. Ela ficou me olhando, ela falou assim, tá bom. Ela voltou, foi embora, 3 dias depois ela me ligou, posso ir aí? Marcos reunião? Puxa, ela falou assim, olha, se você não tivesse feito essa pergunta, eu nunca saberia responder. Obrigado por ter feito, porque eu fiz um planejamento agora das minhas coisas, tua escola faz parte aqui nesse momento da minha vida. Eu falei, tá bom, então tá contratado. Porque se eu não faço isso, por R$10 ela ia me deixar, porque não cria vínculo. Verdade. Você entendeu? Opa. Uma pergunta não tão simples de se fazer, mas fácil de ser feita, né? Profunda, e que não é todo gestor que está aberto a fazer isso, tanto para quem está entrando como para quem já está lá. Sim. Né? Isso faz com que essa pergunta faz com que a gente ganhe tempo, diminua a rotatividade, total, aumente o nível de engajamento, total, né? E sucessão. E o programa de sucessão. O maior problema é a sucessão de talentos. Todos né? esses elementos. Porque a médio e longo prazo as empresas, é fato, estão perdendo talentos no meio do caminho. Então, se a gente tinha talentos que ficavam em média 12 anos numa empresa, hoje elas estão ficando 7, 8 no máximo. 12 são anos, pesquisas, não é Maurício, não, são pesquisas. Tá. E vai ficar menos ainda. Então, quer dizer, como é que a gente faz a sucessão? A gente só tem um caminho fazer a sucessão. Falar, cara, vamos trilhar isso aqui juntos, vamos nos dar as mãos, todo mundo, para que você chegue aqui grande. Agora, a pessoa que não vê uma luz no final do túnel é que nem você entrar com um carro, né? 120 por hora ali. 120 por hora, num túnel escuro, você não sabe se tem curva no final, se não tem, o que você faz? Você para e dá ré devagarzinho. Você vai dando ré devagarzinho. É o que acontece. Aí depois, na hora que você perde talentos na sua empresa, aí já era. Já né? era, porque hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje custa para uma empresa esse trocar, né, de talento de 8 a 10 vezes o salário da pessoa. Então, você imagina que um salário bom de 20, 30 mil, 40 mil,
para você repor esse salário vai custar 400. Quer dizer, perder Meu Deus do talento céu. é perder muito dinheiro. Muito dinheiro Porque e tempo, né? E sem Exatamente, contar que opa. teve um tempo de preparação. Sim, a curva de aprendizado. Você trazer uma Sim. pessoa nova, ela entende a cultura da tua empresa, os processos e tudo mais. Se não tiver feito ainda uma gestão de conhecimento, ainda mais dinheiro está ali, porque até a pessoa mais encontrar dinheiro. tudo que deveria fazer, Sim. você trabalha tudo isso dentro de um programa de treinamento, Sim. programa de mentoria, com a abertura da palestra. Eu tenho as palestras. A palestra, na verdade, o que ela serve, né? A maioria das palestras é para uma conscientização, um processo de aculturamento. A É o que gente a gente usa sempre muito, fala, a né? gente- Existe isso aí na sua empresa Opa. e existe essa solução. Existe essa dor, existe essa solução. Legal. Depende de vocês. Querem avançar? É isso, esse é o recado que a palestra dá. Opa, não tinha pensado. Por isso que a Sim. palestra tem que trazer coisas que a pessoa é ponto cego. É o ponto cego da empresa que a pessoa fala, não, nunca olhei por esse prisma isso. Eu até sei disso, mas nunca olhei dessa forma. Então, primeiro a gente, né, traz a palestra como essa forma. Depois existe um projeto, né, um processo que é de treinar os líderes para saber lidar com isso, ou para a gente fazer uma mentoria em grupo, que eu chamo inclusive de papo de carreira. A gente está para implementar Para na empresa. implementar, Né, inclusive, essa implementação que a gente está trabalhando é em cima É. do nosso Já vamos aproveitar, já vamos falar do Ó. da maravilhosa a AGK, GK. que é muito mais que uma instituição financeira, é um consultor de comércio exterior. Justamente. E aí, se você precisa tanto fazer negócios lá fora, internacionais, ou se já faz, pode confiar que aqui a AGK é sinônimo de bons negócios. Orlando, um beijo, um abraço para você, É isso aí. sucesso aí. Orlando, um abração. Tamo Está abrindo junto. a porta para a gente fazer um Opa. projeto maravilhoso. E o start desse projeto vai ser uma palestra, né? Que a gente Sim. justamente vai falar assim, como você ser o protagonista, né? O protagonista da sua carreira, na sua empresa, em momentos de muita mudança, né? E incertezas que a gente tem. E depois o que a gente vai estar trabalhando lá vai ser esse papo de carreira. Né, esses diálogos de carreira com os líderes, com os liderados, num processo estruturado, para que eles coloquem isso em prática. E para quê? Mas, Maurício, o que vocês querem com tudo isso? Retenção, sucessão, engajamento, felicidade. Perfeito. Né? O que NR1 reflete está aí. aumento de faturamento, Exato. né? NR1. NR1 Tá tá aí, aí. tá aí. A gente Opa. fala em faturamento, mas se o camarada não estiver saudável, Saudável, mental, esquece. emocional e espiritualmente, é só prejuízo. Com a NR1, então, só prejuízo. Só prejuízo. Opa. Então, o que a gente tem que cuidar? Tem que cuidar da carreira, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do espírito dos nossos colaboradores. Tudo. É isso. Mas, Maurício, é isso. Não tem, Opa, cara. Ele fala um amigo meu, coloca a fralda e vai. Você tem isso na tua mão. a gente vai colocar uma fraldinha aqui. Vai a fralda e vai. Você não quis ser, né, empreendedor. É isso que tem. E é isso que tem que ser feito, né? Uma coisa que você trouxe, Maurício, que é uma estratégia incrível, né? Que a palestra ela precisa ser desenhada de forma a dar desejo de aquela empresa, de um diretor, de um CEO falar, eu preciso daquele produto, eu preciso daquele serviço, eu preciso desse profissional. Preciso implementar isso. Essa construção da palestra, você pensa de que forma? Você olha a sua palestra antes, né? Depois a gente fala no treinamento, mas a sua palestra. Eu sempre olho primeiro, né, para mim. Que tema que eu gosto de falar? Por isso que eu estou em carreira há 17 anos. Eu poderia falar de outros temas? Sim. Poderia, por exemplo. Eu poderia falar de relacionamento pais e filhos. Eu vivi isso minha vida inteira. Ali, uma das coisas que mais viveu foi essa questão. Né? Tenho filho, fui diretor de escola, dono de escola, Foi sou ainda mais pedagogo. Colegial ali. Colegial. Minha Poderia estar adolescência. posicionado e falando disso. Poderia estar falando, por exemplo, só para gestores escolares, sobre administração escolar. Vivi isso há muito tempo. Perfeito. Mas foi a minha mão no coração que me trouxe para falar sobre carreira e ali eu fiquei. Então, acho que o primeiro ponto, né? Você está falando de um bom palestrante, é você amar o que você faz, amar o tema. Você precisa amar o tema, porque amando o tema, você vai ter ali dentro daquele tema coisas que você tem como ajudar a resolver. Que nem nesse caso, nessa jornada que a gente está falando aqui, que é dessa questão de carreira dentro das empresas. O que a gente está buscando ali resolver? Então, quando eu monto a palestra, o que ponto que eu estou buscando resolver? Inclusive, quando a gente conversa, né, com os contratantes, né, o Sérgio teve no último briefing aí, esse é o ponto. O que vocês querem? Quais são as ações que vocês querem e quais são os comportamentos que vocês querem das pessoas após a palestra? Mas lembra que o tema é esse. Essa pergunta é fundamental. Fundamental. O que você quer após a palestra que o seu Qual é a time mensagem que você quer qual deixar é o ali, comportamento, né? qual é a mensagem, qual seria uma ação que vai te mostrar que Diferente. realmente a palestra valeu a pena,
qual é a reação das pessoas, e aí você consegue mapear o tipo de palestra que você vai montar. Isso né? aqui, inclusive, é um dos diferenciais, ou melhor, um dos valores pilares que a gente aqui na Ecoar a gente defende, né? Essa ideia de construir a palestra bem alinhada com o público, mas tem também indicadores do que vai ser, valeu a pena aquele tempo investido, Opa, né? Porque olha só, em termos de homem-hora para a empresa parar ali, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que ter um retorno em alguma medida, né, para aquela empresa. Justamente. E por isso que eu gosto muito de alinhar um ponto só de meta da palestra. Então, se eles saírem com essa mensagem X da palestra, para mim... Já valeu a pena. Opa. Então, a palestra ela é uma coisa simples, né? Mas não é simplória. Ela pode ser simples de apresentação, mas ela traz uma mensagem que aquele é um ponto de dor daquela empresa ou de outras empresas, e ali você tem uma solução. Uma solução, naquele momento, de curto prazo, que a pessoa pode fazer ali. Então, eu gosto sempre de trazer uma prática, alguma coisa que a pessoa possa sair dali da palestra e já fazer, já implementar. Maurício, gostei. Essa balinha é boa, quero comprar o saco. Quer comprar o saco? Então, o saco vão ser um treinamento de X horas. Esse é o saco de bala. O que faz muito sentido para você, então, agora que você vê valor nessa entrega. Isso. Né? E você não vai brigar por preço, vai brigar pelo diferencial e a qualidade da entrega. Exatamente. Né? Aí você traz alguns pontos que eu quero destacar aqui na formação de um palestrante. Né? Primeiro, identificar com quem você está falando. Né? Então, ali você tem problemas, as dores, né? O contexto onde você está indo entrar, falar o quê. Sim. Depois, identificar um indicador claro. Né, do que é. Geralmente você coloca e eu acho bem recomendável para palestra, 45 minutos, 45 uma hora, minutos, né? No máximo, E aí depois tem uma mensagem central. Uma mensagem. Porque senão é tanto conteúdo, as pessoas são, que se perdem. Mas ele falou sobre o quê? Um monte de coisa legal. Era mais fácil ter comprado um livro do que assistir a palestra. Vai dar no mesmo efeito, é verdade. Né? Você vai reter muito pouco, você vai ter que ver várias vezes. Né? Tem palestrantes que entram, já palestrantes, inclusive, entram para nosso alinhamento cultural e o experience vai acontecer. E aí você vê a palestra dele, tem 100 slides. A cada 10 slides é um conteúdo. Né? Aí um slide é um funil, vou colocar venda, um funil de vendas inteiro. Peraí, mas quantas horas? É um dia inteiro? O dia inteiro, de palestra, né? Ou 2 dias. Poderia dar um treinamento só no funil, 30 né? 30 minutos. Não pode. Vamos refazer, porque essa mensagem central, a promessa de transformação, ela não está clara. Não está clara. A pessoa vai sair sem nada. Eu participei de uma aula sua, várias outras, mas tem uma que é o posicionamento que você fala, né? E você, exatamente, eu percebo muito a questão da gestão da carreira ali, né? Que você fala, olha, você precisa olhar por um momento, não significa que você não vai mudar, né? Mas precisa olhar e falar, o que eu estou fazendo ali, quem eu estou ajudando, de que forma e como que eu compartilho esse auxílio. Isso. E é esse olhar que você tem que ter quando você vai montar a palestra, né? O que eu vou deixar de mensagem central? A pessoa vai sair dali, ela tem que sair com aquilo na cabeça. Né? Se eu pensar na carreira dos meus colaboradores, se pensar na carreira dos meus colaboradores, sai com aquilo da palestra, perfeito. Né? Ou a reinvenção profissional, por exemplo, do Ale, que eu acho muito legal aquele tema. Você precisa me reinventar. O próprio nome já diz. Exatamente. Né? E você vê uma das palestras dele mais vendidas até hoje, né? É super inteligente isso, né? É uma provocação muito forte. Né? Muito forte já ali no tema, né? Isso já é uma provocação muito forte. Nesse desenvolvimento, não a palestra, mas o desenvolvimento do time, né? Tem pilares, tem sequência. O que você trabalha dentro da empresa nesse... Eu gosto de fazer um trabalho que ele não tem uma estrutura fixa de pautas fixas. Então, eu trago conversas de carreira onde a gente faz um debate sobre carreira. É papo de carreira. Papo de carreira, né? Muito forte, né? Muito forte, né, mano? A gente faz ali um papo de carreira, um diálogo de carreira, e dali, se a gente tem 10, 12 encontros, desses encontros a gente vai dando os direcionamentos do que deve ser feito. Muito customizado. Muito customizado. Então, o primeiro diálogo é top-down, né? Eu tenho que falar com o líder, com o gestor, né? ou às vezes até o próprio CEO, como é o caso do Orlando, né? Para que ele compre a ideia, porque a mudança tem que vir de cima para baixo. Né? Porque a gente está falando de um processo que vai trazer uma cultura para a empresa. Se for comprado pelo CEO, pela direção, autodireção... Não adianta. É melhor nem implementar. Eu sou muito honesto, é melhor nem implementar, porque não vai ter efeito. É igualzinho como os pais me procuravam, né? Quando eu trabalhava muito com a garotada, e é raro agora eu atender essa garotada, mas eu sempre pedia para tratar o pai ou a mãe ou os dois. Perfeito. Por quê? A minha pergunta era o quanto que vocês estão de acordo com a escolha profissional do teu filho, porque vai haver uma escolha daqui a pouco no processo.
O quanto vocês estão de acordo? Eu estou de acordo, eu estou de acordo. Eu não estou de acordo. Não, eu gostaria que ele fosse médico. Então vocês voltam para casa, conversam entre vocês, depois vocês voltam aqui. Porque o meu trabalho não é resolver um problema entre vocês. Mas não são todas as escolas que têm esse tipo de conversa, né? Não, Isso não. É muito pouco. Tá. É muito pouco. A gente vê poucas escolas no Brasil inteiro, poucas escolas que têm um processo estruturado. Muitas falam que tem, mas não tem. Tá. Né? O que elas têm, assim, uma feira de profissões, ajuda. Resolve tudo? Não resolve. Né? Traz os pais para conversar com a molecada sobre as profissões. É legal, super bacana. Só isso resolve? Não resolve. Resolve um conjunto de situações, de dinâmicas. Né, eu acho que essa habilidade sua de escutar ativamente os pais, hoje, dentro das empresas, deve fazer toda a diferença. Né? Total. Porque eu dei uma palestra recentemente, uma palestra rápida até, e muitos que estavam ali, justamente, estavam ali, mas também estavam levando para casa o recado que eu estava dando. Né? Que é esse olhar. Poxa, eu estou falando para você que é líder. Você tem um filho de 16, 17 anos. Eu estou falando para você, para cuidar da carreira do seu liderado, tua cabeça já está no teu filho, falando, meu filho vai ser esse cara aqui amanhã. Exato, opa. Você falando aqui agora, já meu filho, imagina. Sim, você imagina quando a gente está nesse bate-papo, ou nesse diálogo. Então, por exemplo, eu atendo hoje muitos líderes, né? Então, muitos executivos, CEOs, diretores dentro de empresa. Hoje eu tenho atualmente cerca de 24 executivos, trabalhando com 24 executivos no 1 a 1. E eu converso muito com eles. E o que a gente conversa muito sobre esse papo de carreira e tudo mais, e liderança, respalda totalmente na vida familiar dele, com os filhos, né, a preocupação com os filhos e tudo mais. Então, realmente, com esses profissionais, qual é o desafio que você mais percebe dentro dessa orientação, dessa gestão, desse desenvolvimento? É a conexão entre eles, né? Entre pares, né? Líderes, seus pares, entre líderes e liderados. E aí é que entra a questão de carreira, ela entra também com essa função de conexão. Porque a partir do momento que eu me dou, enquanto líder, né, de ajudar o meu liderado a subir na carreira, como eles gostam de falar, apesar que agora a gente vai para a lateral, mas avançar na carreira, ter mais responsabilidades, ganhar mais, né, e tudo que eles querem, puxa, eu passo a ser o quê? Um mentor, né? Um mentor, e passo a ser admirado. Isso gera o quê? Uma conexão. Quando gera essa conexão, o que acontece? A pessoa tende a ficar mais tempo na empresa. Tende a buscar mais coisa na empresa. É porque a gente tem uma humanização. Tem uma humanização. Né? Você não é só um número ou um resultado, né? Você é alguém que, compondo um time, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Conhecer a história, né? Isso é uma habilidade comunicacional. É uma habilidade, você pode desenvolver. Sendo uma habilidade, você desenvolve muito fácil. É muito fácil desenvolver isso, porque a base são perguntas bem feitas. Perfeito, né? perfeito. Na Ecoar, a gente tem 4 encontros de alimento cultural, a gente vai mudar o nome depois, né? Isso, temos surpresas aí, temos surpresa. Eu tô segurando para falar essa surpresa aí, né? Mas um dos pilares é exatamente a conexão. E a conexão, a gente fala sobre a contação de história. Pessoal ou do outro. Né? Quando a gente fala em papo de carreira, tem o quê de contação de histórias? Não tem? Tem a contação de histórias, né? Por exemplo, você vê, né? A gente já está aqui, queira ou não queira, fazendo um papo de carreira aqui, né? Um diálogo de carreira. Eu contei a minha história. A minha história pode incentivar milhares de outras pessoas na sua trajetória e na tua tomada de decisão. Por exemplo, de fazer uma transição de carreira, que nem eu fiz. Poxa, eu deixei a escola, a segurança de uma escola, com prolabore, retirada e tudo mais, para viver por conta própria. No seu instituto, né? E depois tem o meu próprio instituto. Então, quer dizer, isso vai, né, de certa forma, dando força. Então, sem dúvida que história é uma das coisas mais importantes dentro de um diálogo de carreira, de um papo de carreira. Contar histórias é uma das coisas mais importantes, a sua história, né? E Maurício, uma coisa muito legal, né, que você também, vamos falar, dentro dessa parte de carreira, né, a gente está vendo muito presente hoje dentro das empresas, é a chegada aí da geração Z dentro das organizações, né? A gente vê aí grandes conflitos acontecendo, né? Os profissionais assim, que têm mais tempo de mercado, com dificuldade de trabalhar com essa geração. Como é que você enxerga isso, cara? Como é que vai ser o futuro nessa situação toda que você está acompanhando? O futuro vai ser pior, né? Porque cada vez vão tendo mais gerações trabalhando junto, né? Então a questão da conexão, ela se torna um grande desafio dentro das empresas. Então você tem que achar um ponto de conexão com essa turma. Ou é com a carreira, ou é com a saúde mental, ou é com os benefícios, ou é com uma proposta diferente de negócio, ou é através da cultura da tua empresa, ou é através dos valores. Isso só que eu aprendo um papo.
Só com papo. Só com bate-papo. Tá. Então, você precisa achar algum desses pontos que a pessoa se encante, porque a geração G já traz esse inconformismo, né, profissional já com ela. O que é inconformismo profissional? Aqui tá bom, já deu, vou para cá. Até porque existe demanda para, né, depende da área que eles estão, né, por exemplo, pegar a área de tecnologia, agora a IA. Salários de IA estão um absurdo hoje no mercado, hoje, nesse exato momento. Se os estudos se concretizarem até 2030, 85% das profissões que existem não existirem, mas forem outras novas, entendeu? Onde é que ela vai? Não, e aí vai ter um agravante, vai ter um maior agravante que isso. Até 2030, 2040, a gente vai ter uma população no Brasil predominantemente sênior. Ou seja, a gente não vai ter reposição na base. Uau. Então, quem que vai ser a base maior? A geração Z e a próxima geração que chegar. Entendeu? E aí é uma geração que às vezes vem muito despreparada, tem essas características específicas. Eles não têm culpa de nada. Essa é a realidade. Eles nasceram num mundo diferente, num contexto diferente. Entendeu? Onde os pais... Eu vi muito isso, por isso que essa minha experiência com a escola foi maravilhosa, porque eu vi muito isso em porta de escola. Porta de escola era aquele grupinho de mães, tal. Quando eu deixei a escola, já era grupo de pais. Não era nem grupo de mães, eram os pais que vinham numa reunião. Então você vê que são gerações diferentes. A geração, aquela antiga que as mães ficaram portando, os pais nem apareciam. Depois a geração mais nova, os pais participavam. Então cada geração traz sua característica. Então eu pude acompanhar tudo isso. Então eu acompanhei. Eu tenho um ex-aluno meu que matriculou neto lá depois, entende? Uau. Então você percebe isso, essa dificuldade nas pessoas que você está mentorando, né? Como esse papo de carreira individual. Você percebe a dificuldade de mudar, em chegar até momentos novos, gerações novas? Sim, vejo, mas é uma coisa que é engraçada, né, Maria? Legal essa pergunta, porque a mesma dificuldade de conversa que ele tem com essa geração mais nova, ele tem com o adulto também. Então, a dificuldade que ele tem de dar de feedback para esse mais novo, ele tem dificuldade de dar feedback mais velho também. A mobilidade dele, né? Entendeu? O pessoal se assusta muito no mercado porque se fala muito desse conflito de gerações. Eu costumo nem falar muito de conflito de gerações, né? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que tem de melhor. Conflitos todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas a gente não tem que olhar para o lado negativo, a gente tem que olhar para o lado positivo. Senão a gente já, né, cria uma barreira. Fala, conflito de gerações, eu já ponho os caras lá e eu fico aqui. Nem quero conversar. Eu vou recomendar já. Só esse papo aqui já vale uma palestra na sua empresa. Com certeza. Né? Com certeza. Se eu fosse você, eu entrava em contato com esse camarada aqui agora. Opa! Né? E agendava aí uma Sem palestra. dúvida, né? Porque isso aqui... Não, porque a primeira coisa que você fala, conflito de gerações. Então, a palestra tema conflito de gerações já assusta. Porque o cara fala assim, putz, conflito? Eu não quero conflito. Pô, a nossa mente foge de conflito. Exato, isso é fato, é científico. A nossa mente foge de conflito. Aliás, quando tem conflito, ela aciona a nossa amígdala, né? Vai dar o rápido da amígdala e eu fico preparado para a luta, para a guerra. Luta ou fuga. Então, quando eu falo conflito de gerações, eu já fico preparado. Vai vir briga, vai vir guerra. Entendeu? Então, não é isso que a gente tem que tratar. A gente tem que tratar de forma normal. São seres humanos que nasceram numa determinada época, que tem uma idade X que, por questões biológicas, já tem aquela característica comportamental e que, no contextual, vive num mundo diferente, amigão. Perfeito, simplesmente perfeito, isso. Né? opa. A gente viveu num mundo que a gente tinha que pagar pós-graduação, mestrado, doutorado, para ter o número de conhecimentos que eles têm hoje na internet em 2, 3 anos, se eles ficarem usando direto. Sim. E de uma forma completamente diferente, em termos de como é que chega, quantidade, em termos de como é que chega, e a percepção. Isso, naturalmente, dá uma mudança de comunicação, de percepção do mundo. Sim. Né? E aquilo que a gente vinha falando, né, em determinadas áreas com uma demanda excessiva de trabalho. Então, eles ditam a regra. E ok, estão na dele. Poxa, se está sobrando vaga de inteligência artificial e o moleque sabe lidar com isso, que é casca, cara, mas aí precisa de humildade. Parabéns né, pra ele. precisa de humildade, precisa trabalhar a intelectual, humildade. Precisa trabalhar. Mas essa questão, por exemplo, de humildade, orgulho, que são algumas características dessa turma, é muito em função disso que eu vi lá na escola, das gerações. Então, por exemplo, a minha geração, ela já não teve o mesmo trato com os pais como essa geração teve, que o pai pôs no colo, o pai tratou, não deixou de sair de casa, então eles foram mais mimados. Foram. Porque a geração dos pais acabou protegendo mais. Eu vi isso lá na escola, na pele, eu sentia na pele isso, essa proteção. Então, por exemplo, antigamente os pais entravam lá na escola e o que o professor falava, os pais, tá bom, professor, chamava-se tá bom, professor. Quando eu saí da escola, depois de 20 anos, 30 anos, já era assim, quero matar aquele professor desgraçado, avisa ele que eu vou processar ele. Os Você pais entendeu? falando isso. Os pais falando. Olha Você entendeu só. a mudança?
Radical. Agora, Meu quem é o Deus. culpado nessa história toda? É a molecada. Entendeu? Dá para perguntar qual é. Até deu um bug aqui, né? Dá para dar um reset, né, no negócio aí? Entendeu? Então, o E isso que, se o que né? reflete dentro da empresa, não Total, é... total. É porque eu falo, né? Eu estava até hoje de manhã atendendo uma turma, um grupo, né, de executivos, e a gente estava justamente falando sobre isso, e eu falei, cara, vocês têm que entender que cada um de vocês é um CPF. O que significa? Que a gente estava falando, a gente estava fazendo uma dinâmica de trabalhar 2 comportamentos limitantes, né? Que limitam, às vezes, para você crescer numa carreira ou até para conversar com alguém, cada um identificando o seu. E a gente chegou à conclusão, imagina, são diretores de multinacionais, que, cara, é o único CPF. Então, esse teu comportamento, ele é limitante na tua empresa, ele é limitante na tua casa, ele é limitante no clube com teus amigos, ele vai com você. Sim. Então tem uma perspectiva holística, global. Sim, sim. Tem uma perspectiva onde você olha não só o componente profissional, mas o componente Sim. pessoal da pessoa. Pessoal. Isso é inevitável. É inevitável, né? Não dá para você estar bem na vida pessoal e estar mal na carreira ou vice-versa, né? Porque uma abastece a outra, Opa, praticamente, verdade, né? Quando você está verdade. bem profissionalmente na carreira, tal, as chances de você estar melhor, não é uma regra, mas você estar melhor numa vida pessoal, mais resolvido, é maior. É maior, né? Então, não dá para tudo você desconectar, né? Eu não acho que dá para tudo desconectar. E disso, né, desse momento que você coloca, né, um grupo com gestores, a ideia é que a gente tenha um time mais participativo, Mais um participativo, time mais saudável, mais saudável. um time mais engajado para a gente Mais faturar mais dentro Mas da sem empresa. dúvida. Como consequência apenas, Como não consequência, como como o foco consequência. ali Não, imediato. não é foco aquele imediato. Senão a gente se fosse foco imediato, cara, contrata alguém de vendas e mete pau na molecada lá e pau. Mas não é isso. A gente está vendo isso, né? Que esses resultados não Opa. estão mais funcionando Sim, sim. na prática. Já não estão mais funcionando. Até parece que funciona. não. É importante ter vendas, pegar pesado em vendas, é muito importante. Mas a gente está começando a ver que não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Tem elementos que, por vezes, a gente não, alguns gestores não conseguem perceber por estar no meio do incêndio, Isso. né? E que essa parada... Aliás, Isso. se as pessoas quiserem ter o seu contato direto, né? Eu recomendo entrar em contato com o Sérgio. Opa, Isso, exatamente. isso, ó. Jeito, né? O Sérgio é o assessor Ó, comercial. assessor do... direto agora do Maurício Sampaio, e é uma honra pra mim, porque eu te falei, faz uns 6 anos, né, Maurício? Mais ou menos Sim. que a gente se conhece. É. Cara, esse cara é maravilhoso. A cada oportunidade que eu tenho de palestra com ele, de aula com ele, é isso aqui que vocês estão vendo. É uma aula, cara, é uma aula. Ele é muito generoso, uma generosidade imensa, assim, né? Opa. Além do César, Maurício, onde é que ele pode te encontrar? Então, no meu Instagram, @Mauricio C. Sampaio, Legal. e no meu site, mauriciosampaio.com.br. Também tem o LinkedIn, que é Maurício Sampaio. Legal. Então, Vamos esses deixar 3 tudo aqui canais aqui. Vai Que aí de lá eu repasso pro Cezão. Oh, maravilha, é isso aí, é isso aí. Mauricião, estamos chegando aqui, né, ao final desse nosso passa bate-papo rápido, aqui, né? né, cara? Cara, não, papo com você sempre passa rápido, Passa né? rápido. Podia ser aqui 12 horas de podcast, Justamente. a gente não ia ver a hora passar. Aliás, só a experiência que você faz, eu estava lendo o que você mandou também, né, já conhecia a sua história, né? Sim. Só a experiência sua, né, já dá um livro, Já. E ele tem vários podcast, Já. só a experiência, Dá uma série, não né? não conteúdo. Dá uma série, né? Dá uma série. Dá uma de- série, E é. assim, uma coisa que me marca muito é a sua generosidade na entrega que você, Sim. dessa experiência que você tem. Sim. Né? Toda vez que você senta, toda vez que você dá uma aula online, toda vez que você dá uma palestra, essa sua generosidade é marcante. É. Eu acredito que isso traga diferença no gestor. Com uma certeza, empresa. com certeza, com Né? certeza. Porque o gestor, se percebendo também como alguém onde vai semear, Sim. ele traz para próximo o seu time. E é muito legal, e eu sinto isso na prática, que a turma começa meio assim, daqui a pouco tá toda solta, já tá, sabe? Porque eu gosto de trazer isso, né? Tem que ser um negócio leve, né? Tem que ser um negócio leve e gostoso. Não pode Sim. ser mais um trabalho que a pessoa vai ter dentro da empresa para ele. Não. Esse papo de carreira, esse diálogo de carreira tem que ser uma coisa leve, que vai ser prazerosa. Puxa, hoje eu tenho isso, que bacana. É o que eu sempre falei até para os pais. Você está trazendo o teu filho obrigatoriamente para fazer esse processo aqui de orientação, é melhor não vir. Porque vai ser mais um fardo na vida dele. Ele está cheio de fardos na adolescência, entendeu? Sim. Então, ele tem que vir curtindo. Pô, hoje eu tenho o Maurício. Então, eu também tenho que ter o meu papel, né? E aí, trazendo isso para a empresa, o líder precisa ter esse papel de o cara falar assim, puta, cara, hoje eu vou estar lá com aquele cara é massa. Eu curto ele. E detalhe que eu fico pensando assim, eu estava vendo, né? Quando você tem um papo de carreira,
e é aberto para as pessoas falarem, e as pessoas começam a falar, você consegue identificar reais problemas. Total. Então, no lugar de você ficar gastando dinheiro com treinamentos que não tem nada a ver e não vão resolver, você vai no cerne da questão. Né? E às vezes é muito mais simples do que você supunha. Sim, vai no cerne e pega no individual da pessoa. Então, tudo isso aí é uma mudança muito rápida e com custo muito barato, gente. Exato, exatamente. É muito barato para o estrago que faz depois. Vou colocar em termos de saúde mental humana, o troço Nossa aí senhora, que não tem. então aí não tem nem tem, como medir. opa. Não tem nem como medir. É imensurável. Não tem nem como medir. Hoje mesmo, um dos executivos falou para mim, falou, Maurício, você não sabe a felicidade que eu tô. Isso no 5º encontro que eu tive com ele. Ele falou, você não sabe a felicidade. O cara já montou planilha de acompanhamento dos feedbacks que ele dá para a turma dele, garoto ou não. O cara não sei o quê. O cara foi criando tantas coisas. Por isso que eu falo, às vezes eu não trago a ferramenta pronta. Tá. As pessoas vão criando, porque elas vão sentindo a necessidade naquele processo e criando. E aí a criação deles não é minha. Mais profundo. É a criação deles. Aí fala, cara, que bacana. Empresta tua planilha pro outro lá. Não, eu vou mandar lá pro fulano. Eu falei, muito legal o que você fez. Compartilhar, né? O prazer do cara em fazer aquilo. Ele falou, poxa, Maurício, eu não sei nem como que falar. Eu falei, não, tem mais um encontro ainda. Ele Que bom. Mauricião, deixa uma mensagem aí, final para os nossos ouvintes, né? Afinal de contas, que o Mário falou, foi uma aula, daria um livro isso aqui, né? Mas a gente sempre gosta de pedir aí uma mensagem final para que as pessoas fiquem reflexivas, né? Não, vou dar, né? Contrate minha palestra. Contrate minha palestra, por favor, hein? Ó. Contem comigo. Ecoar Palestras, ó. Maurício Sampaio está lá nos nossos top 10 para poder estar ajudando a sua empresa. Opa! Não, brincadeiras à parte. Contrate a palestra do Maurício. Brincadeiras à parte, mas essa questão de carreira, assim como a questão de saúde, né, talvez são um dos pontos mais cruciais hoje quando você pergunta para uma pessoa aonde é a preocupação dessa pessoa. Então, se ali está a grande preocupação, e aí você pode buscar na internet, tem várias pesquisas sobre isso, se aí está a preocupação, por que a gente não pode ajudar e contribuir? Você imagina lá na frente o quanto você não vai ser agradecido. E para fechar, só vou contar o caso de um pai de um aluno que eu encontrei recentemente, no início do ano, num clube que meu filho jogava, encontrei um pai de ex-aluno que eu fiz a orientação de carreira. Esse pai é mega empresário e tal, esse pai me procurou na época e falou, queria só saber se meu filho, ele quer ser engenheiro químico, Maurício. Você sabe que eu tenho um monte de empresa tal, ele não quer. Você consegue validar? Aí validei com o garoto, chamei o pai e falei, olha, bati 3 papos com o moleque, foram 3 sessões, eu falei, ó, não precisa mais gastar dinheiro comigo, pode começar teu dinheiro e deixa teu filho voar. Aí ele me encontrou, me abraçou, quase chorando, falou, Maurício, você não acredita, meu filho hoje está na Alemanha, fez pós-graduação na área de engenharia química, é um baita engenheiro químico que já foi contratado por uma empresa alemã. Olha, eu não sei nem o que te falar. Ele falou assim, me abraçou, falou, não sei nem o que te falar. Você vê que sai a lágrima do cara. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Então, cara, você pode fazer isso dentro da tua empresa, com os teus líderes. Imagina amanhã um garoto desse, CEO de uma grande empresa, ou montou a própria empresa, a gente chega e te dá um abraço e fala, cara, você fez a diferença na minha vida. Isso não tem preço, gente. Para mim, não tem preço. Opa! Talvez você esteja cortando as asas dos seus colaboradores e não esteja percebendo. E só um papo reto de carreira, um papo simples de carreira, você pode mudar completamente a saúde emocional, psicológica e mental da sua empresa. E os resultados. Né? Maurício, obrigado. Cara, obrigado. Maurício, os Ecoar Lovers vão as portas do Ecoarcast sempre abertas aqui para você. E, cara, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E tamo junto. Tamo junto. E, galera, como a gente sempre diz, né? Seu evento, nossos palestrantes, um impacto que ecoa. Ecoar Palestras. Bora voar. Vem com a gente.